Como está o cenário econômico brasileiro atualmente? Olha, a Roland Berger, que é uma empresa de consultoria internacional, que tem contactos com muitos investidores, tem uma visão positiva. A Roland Berger, a médio prazo, considera que a economia brasileira tem um potencial de crescimento muito grande e que os fundamentais da economia, eles estão positivos. É claro que temos que pensar que há agora as eleições e há uma grande incerteza política, quem são os candidatos e quem é que vai ser o futuro presidente e qual é a linha do próximo governo. Mas, de qualquer forma, nós estamos positivos, porque qualquer que seja o governo, a gente acha que há um conjunto de medidas que têm que ser desenvolvidas. Por exemplo, investimentos em infraestrutura. A Roland Berger fez um estudo para o BNDES em que quantificou que o país necessita de investir 300 bilhões de reais por ano em infraestrutura. Portanto, todo esse tipo de investimento na modernização da indústria, a indústria 4.0, a grande dinâmica de startups e fintechs, o agronegócio. Então a gente acha que, em termos de médio e longo prazo, as perspectivas são positivas para a economia. E o que precisa acontecer nessas eleições para que a gente tenha essa perspectiva positiva? Olha, eu acho que era muito interessante o Brasil criar um grande consenso. Tal como fez a Alemanha. A Roland Berger é uma empresa alemã, uma consultoria alemã, e eu olho sempre para a Alemanha como um exemplo. A Alemanha pôs os dois principais partidos que eram opositores entre eles no mesmo governo. Então, eu acho que precisa de criar um consenso a nível político no Brasil sobre as grandes medidas. Me parece que, independentemente do tipo de candidato, eu acho que há um conjunto de medidas que são muito transversais e que todos os partidos poderiam apoiar: o investimento em infraestrutura, o investimento em educação, o investimento para aumento de produtividade da economia, o investimento em segurança, o investimento em saúde, uma maior abertura da economia. A economia brasileira, exportações e importações, são menos de 20% do PIB. Os grandes países, digamos, desenvolvidos hoje têm 80%, 90% do PIB em termos de comércio internacional. Por exemplo, a Alemanha, o próprio México, aqui da América Latina, tem mais de 80%. Então, eu acho que pode haver um grande consenso sobre essas medidas, também sobre as medidas do controle da despesa pública, não é? E do papel do Estado. A gente acha que há um potencial muito grande, por exemplo, para privatizar mais. A gente acha que há estatais que eventualmente estariam melhor se fossem privatizadas. Então, eu penso, e olhando e escutando o que os economistas que estão apoiando os candidatos dizem, que poderia haver um grande consenso sobre um conjunto de medidas que seriam muito importantes para o médio e longo prazo do Brasil. E quais são as perspectivas para o próximo ano? Você acha que a gente está perto de chegar nesse consenso ou alguma coisa ainda precisa mudar? Olha, eu ainda, sinceramente, ainda não vejo esse consenso. Eu acho que é necessário trabalhar em criar pelo menos um grande grupo de partidos com essa visão de desenvolvimento, porque a perspectiva da Roland Berger é que o Brasil tem que crescer acima de 4%, não é? E isso está longe do que é atualmente. Mas a gente acha que a economia tem potencial para crescer acima dos 4% e ganhar produtividade. Portanto, na realidade, eu acho que esse consenso ainda não existe, mas eu acho que há já um conjunto de candidatos que têm falado mais ou menos nas mesmas medidas. Então, eu penso que se trabalhar nisso, que é possível. Agora, vamos ter seguramente no Brasil que reformar o sistema político, não é? O sistema político é um sistema muito fragmentado que cria também muitas ineficiências. Eu acho que essa vai ser uma parte que vai ter muito impacto na própria economia, a reforma do sistema político.